caso que vai explicar para a gente essa situação do Gabriel com a punição do ponto de vista legal. Meu nome é João Henrique Quiminazo, sou advogado, especialista em direito desportivo e estou aqui para falar sobre o julgamento do Gabigol envolvendo a questão do doping e da suspensão preventiva dele. Para quem não conhece o caso, o Gabigol foi suspenso preventivamente por 2 anos em razão de ter dificultado uma coleta de doping que teria sido realizado ou não teria sido realizado em abril de 2023. No julgamento de hoje, no qual o Gabigol foi condenado por 5 votos a 4, então foi um julgamento extremamente apertado, tendo a sua suspensão preventiva por 2 anos, o Tribunal Arbitral do Esporte entendeu basicamente que da pena base de doping, que é de 4 anos, há a possibilidade de, se houver alguma excepcionalidade, como no caso do Gabigol, me parece, sem ter acesso ao acórdão ainda, de que ele não foi pego de fato no doping, mas sim ele criou dificuldades para a coleta dos exames, o tribunal entendeu que esse é um motivo para diminuição da pena, então por isso estamos falando numa pena de 2 anos e não de 4 anos, que é a pena base. E a grande discussão no julgamento foi a partir de quando essa suspensão preventiva seria contada, se a partir do julgamento em si ou se a partir da data que teria sido realizada a coleta, que foi abril de 2023. E o tribunal entendeu, na minha opinião, de forma acertada, que esse prazo de suspensão preventiva tem que ser contado a partir da data que deveria ter sido realizada a coleta, até porque, desde aquela data até a presente data, o Gabigol não poderia fazer nada para acelerar o processo, ele não deu nenhuma causa à demora processual para esse julgamento ocorrer, então não pode ele ser penalizado por isso. Então o que nós temos de concreto é que o Gabigol foi condenado de forma preventiva a 2 anos por não ter colaborado, por não ter tomado as medidas, não ter tomado as atitudes ali necessárias para uma coleta de doping. Essa pena começando a correr a partir de abril de 2023 até abril de 2025. E essa decisão do Gabigol é passível de recurso para o Tribunal Arbitral do Esporte, sendo que um detalhe importante é que esse eventual recurso do Gabigol não tem objetivo, ou na verdade é impossível de se aumentar a pena. O que se vai tentar ali é diminuir a pena ou até afastar a aplicação dessa pena. É possível que haja essa redução de pena, embora não seja das coisas mais fáceis do mundo, até porque a questão de doping é uma questão levada muito a sério e qualquer manobra de um atleta ou de um esportista que vise burlar as regras de doping, ele é automaticamente considerado como dopado. Isso daí é uma disposição da lei, um princípio que se tem básico do doping, no qual o atleta ele tem que seguir absolutamente todas as regras, ele é responsável por absolutamente tudo aquilo que ele ingere e ele é responsável por cumprir todas as regras, inclusive de fazer os exames e realizar as coletas da forma adequada. Então agora cabe ao Gabigol, junto com a sua assessoria jurídica, recorrer ao Tribunal Arbitral do Esporte para tentar eventualmente reduzir ou até modificar completamente, anular essa pena. E nos resta aguardar e entender qual que vai ser o julgamento do Tribunal Arbitral do Esporte nesse sentido. Ressaltando que é extremamente importante que todos os atletas entendam, respeitem e cumpram as regras de doping, sob pena de acontecer como aconteceu com o Gabigol. A gente agradece ao João a participação, explicando o aspecto jurídico da coisa. Então, vamos lá. A pena vai até abril de 2025. O Gabriel não pode nem treinar no CT com seus companheiros. O Zico já estaria até oferecendo as instalações do CFZ, do seu clube, para que ele possa treinar. Então, o Gabriel não pode ter atividade profissional de jogador de futebol, de atleta de futebol, nesse período. Então, não pode jogar, não pode frequentar o CT, ele pode até aparecer no CT, mas não pode botar o fardamento de treino e participar das atividades junto com seus companheiros. É uma suspensão que o afasta das atividades profissionais do futebol por completo. Olha que loucura, né? O contrato, atenção, isso é importante, o contrato pode ser prorrogado pelo período em que ele ficar afastado. Então, se no recurso ao tribunal, fora do Brasil, né, tem que recorrer agora do Tribunal Internacional. No Brasil já se esgotaram as possibilidades aí de mudança. Mas se o Gabriel não conseguir diminuir a pena ou até eliminá-la, o Gabriel vai ficar sem poder jogar até abril do ano que vem. Isso vai dar pouco mais de
de um ano, mas o contrato com o Flamengo ele vai ter ainda por abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, 9 meses, e mais alguns dias desse mês de março. Significa que se ele voltar só em abril do ano que vem, o Flamengo tem o direito de prorrogar um contrato até o comecinho de janeiro de 2026. Ou seja, o contrato do Gabriel, que terminaria no final de 2024, pode se estender até o começo de 26. E prorrogar o contrato significa o quê? O mesmo contrato pode ter valor por esse período. E nesse trecho aí, desse período de um ano e pouco sem jogar, o Flamengo pode pura e simplesmente suspender os seus salários. Não paga salário, o jogador está suspenso e não está suspenso sob a responsabilidade do clube. O entendimento de que o jogador está suspenso porque ele está suspenso, porque ele cometeu um erro. Enfim, então é uma situação muito delicada, tá? Mas no primeiro momento, o Flamengo e o atleta estão juntos, o Flamengo é, é, vai recorrer, né, junto com o jogador, vai tentar aí mudar essa situação. Esse é o objetivo do Flamengo, né? Esse é o intuito do Flamengo. Eu vou publicar aqui na tela agora, colocar na tela um trecho da matéria do All Sport que explica o que teria acontecido, segundo os oficiais lá do controle antidopagem. Na tela. Gabigol, segundo o relato, tratou a equipe com desrespeito, indignado porque ele estava sempre na lista dos exames. Os oficiais disseram que Gabigol estava muito irritado e usou uma linguagem rude. Passada essa celeuma inicial, Gabigol teria aparecido depois, sem avisar, e pegou o pote para coletar a amostra de urina sem avisar a ninguém. Aí, o oficial de controle teve que ir correndo atrás dele, no banheiro. Os oficiais precisam ter contato visual enquanto o jogador faz xixi no copinho. Por quê? Para comprovar que ele não colocou urina de um outro lugar ou de uma outra pessoa para ser testada. Há o relato na denúncia contra ele de que o jogador tentou esconder a genitália no momento de coleta da urina. O relato dá conta que Gabigol ainda entregou o pote aberto, contrariando o que o oficial de controle tinha pedido. Então, pelo relato da equipe, né, dos oficiais antidopagem, do controle antidopagem, o Gabriel ele não colaborou, tratou mal os caras, é, não ficou muito claro ali a situação, entregou o frasco aberto, enfim. E até agora eu não vi o Gabriel dizer que isso é mentira. Né? Ele diz que é inocente, tudo. Isso não tem dúvida, gente, não deu resultado de positivo, ele não estava dopado. O que eu não entendo é por que ele fez isso. Né? Por que o Gabriel fez isso? Vai lá, tudo. Ah, toda hora sou eu, não importa, cara. Vai lá, faz o xixi no vidrinho e segue a vida. Depois que você fizer, pode até falar com os caras, pô, sempre vocês vêm me perturbar aqui, pô. Por que não dá um rodízio maior? Fui chamado para fazer antidoping tantas vezes nos últimos meses. Ele poderia até argumentar, vou falar com o Flamengo, mas por que acontece que isso é só comigo? Ele poderia argumentar, mas primeiro cumpra a sua parte. Quer dizer, ele arrumou inimigos nada interessantes, né? Nada interessantes. E agora fica nessa situação. A mim parece, a não ser que surja uma nova versão, evidente que ele cometeu um erro grave. Eu não consigo entender por quê. Essa imaturidade, essa atitude intempestiva e só o prejudica. E o Flamengo também. Ele hoje é um reserva, mas é justamente agora que começa a temporada para valer. O Flamengo joga no sábado contra o Nova Iguaçu na primeira partida pela final carioca. Na quarta-feira, na terça-feira, aliás, tem jogo lá na Colômbia contra o Milionários em Bogotá. E no outro fim de semana tem um jogo contra o Nova Iguaçu, jogo de volta. Depois começa o Brasileiro, segue Libertadores, vem Copa do Brasil. E não vai parar mais. Vai até o final do ano. O Pedro, que é o titular do comando do ataque, não vai jogar todas as partidas. Vai ser poupado, vai se machucar ou vai ser suspenso, alguma coisa pode acontecer, né? Não consegue jogar todas as partidas, ninguém consegue jogar todas as partidas. Ele iria entrar no time. Então o Flamengo talvez tenha até que contratar outro centroavante, porque não se sabe quanto tempo vai levar para esse recurso ser julgado. Pode demorar meses. Os advogados especializados ainda não tem como falar, porque é tudo muito recente. Não vai se arrastar, provavelmente, como essas ações na justiça comum, que às vezes levam anos, mas a tendência é que leve algum tempo. Ou o Flamengo improvisa ali o Bruno Henrique como centroavante, vai ver se dá certo, ou então vai ter que buscar um outro jogador para ser uma opção, comando do ataque,
na ausência do Gabriel. Então, é um prejuízo para o Flamengo. Para o Flamengo, para ficar claro. Não é que o Flamengo não quer pagar o salário, não. A gente não sabe até agora qual vai ser a conduta do time. Até acho que o Flamengo vai querer pagar assim mesmo. É só uma opinião. Não temos ainda informação a respeito, porque o Flamengo também não teve nem tempo de se decidir sobre como vai fazer. O Flamengo está apoiando o jogador, está ao lado do atleta, mas a gente não sabe qual vai ser a decisão lá na frente. Ah, caso se confirme esse longo afastamento forçado, o clube pode ter um direito, legalmente, de suspender o contrato, não paga salário nesse período, porque o jogador não está trabalhando, né? E pode pegar todos esses meses do contrato que não foram cumpridos e colocar no final da punição e estender o contrato por mais um período que seria, em tese, até o começo de 2026. Então, uma situação muito delicada. Mas aí tem uma outra questão, tem um outro episódio. Você vai se lembrar que teve um jogo do Flamengo ano passado, Fortaleza, e o Gabriel saiu machucado, né? Ele saiu machucado no intervalo, não voltou para o segundo tempo, e ele quis ir embora. E aí o médico, Tanuri, Márcio Tanuri, teria dito para ele: "Ó, você não pode ir embora porque ainda vai acontecer o sorteio do exame antidoping. E se você for sorteado e não estiver aqui, vai caracterizar como se fosse um doping positivo." E aí o Marcos Braz, pouca gente no vestiário, os atletas já tinham voltado para o segundo tempo, teria discutido com ele, né? Teria não, os dois discutiram, isso aí é conhecido, todo mundo conhece a história. O Gabriel estava irritado porque a contusão teria sido fruto do mau estado do gramado, né? Um resultado provocado pelo gramado ruim ali do Maracanã, sempre muito problemático com excesso de partidas, e ele estava com raiva por conta disso. Tinha até razão, se de fato foi assim, evidente que ele tinha razão, mas queria ir embora, largar os companheiros no meio, e aí foi alertado para a questão do doping, e aí houve essa discussão. O próprio Marcos Braz falou sobre isso numa entrevista coletiva dias depois. Confira, vamos lembrar A como foi. discussão foi após, para deixar claro, após o Sampaoli dar todas as instruções pertinentes ao jogo, 70 ou 90% do time principal e dos outros jogadores já estavam a caminho do campo, um ou dois jogadores ainda estavam ali, para deixar claro que esse episódio ele nada tem a ver, eu não poderia ter nenhum tipo de desconforto em relação ao jogo, né? Então, dito isso, mais uma vez, de fato, eu tive um problema com ele, só que se relatou que o começo, pelo menos, da minha discussão com ele não foi em relação ao gramado. Embora, assim, a gente possa entender que a reclamação do gramado seja pertinente, a discussão minha com o Gabriel começou quando o Tanuri comunicou a ele que ele ainda teria que ficar mais um pouquinho para a gente saber de fato quem seria o sorteado para o doping. Porque não é o Gabriel ou qualquer jogador. Quando um jogador vai embora, se ele for sorteado, o doping, esse doping ele passa a ser tecnicamente um doping até positivo, né? Se for sorteado, ele não se apresentar lá. Então foi só isso. Veja que o tom que o Marcos Braz, que eu vi esse futebol, fala a respeito. O Gabriel ficar mais um O pouquinho. Tanuri comunicou a ele que ele ainda teria que ficar mais um pouquinho, teria que ficar mais um pouquinho, teria que ficar mais um pouquinho. Como assim mais um pouquinho? O jogador que sai machucado, não sendo nada grave, não vai para o hospital fazer nenhum exame, ele tem que ficar acompanhando seus companheiros e torcendo por eles, e acompanhando o jogo até o final. Não só por conta do exame antidoping, que pode apontá-lo como um dos indicados, dos sorteados, não só por isso, mas especialmente porque você tem que estar ali solidário com os amigos, com os colegas de time. E aí quase que pedem, isso não tem que ser solicitado, isso tem que ser decidido, isso tem que ser uma ordem. Não, você não vai embora, você está aqui como funcionário do Flamengo, atleta do clube, você não está liberado. Você não está liberado. O seu trabalho não acabou. Você sofreu uma lesão, saiu do jogo, mas você tem que continuar conosco aqui. E aí chama atenção essa maneira, como falou Marcos Braz, que reforça a tese de que no CT ninguém tem tamanho, ninguém tem coragem, ou não tinha, tinha na época,
além do técnico que era o Vitor Pereira, tinha o Fabinho Soldado, que era gerente, o Juan, que era gerente, o Noval, que é gerente, o Spindel, que é diretor, o Marcos Braz, que é vice de futebol, quer dizer, isso foi na véspera do Fla-Flu, gente, decisivo, que o Fluminense meteu 4-1 no Flamengo. Esse acontecimento, essa visita da equipe antidopagem. Então, provavelmente, estava todo mundo lá, véspera de uma final de campeonato, o Flamengo tinha vencido o primeiro jogo por 2-0, e ninguém teve moral, tamanho, coragem de falar, Gabriel, vai lá e faz o exame, recolha o material. Ninguém. Isso deixa muito claro como é que as coisas parecem que funcionam no CT do Flamengo. Pelo menos para alguns jogadores. O cara faz o que ele quer. Não, não pode ser assim. Está errado. Claro que está errado, gente. E se você não concorda, não venha depois com aquele papinho de, não, tem que ser profissional o departamento de futebol. Sim, tem que ser profissional. E profissionalismo aponta o quê? O jogador não vai embora no intervalo do jogo. O jogador não cria resistências na hora que a equipe antidopagem chega. Lembrando o seguinte, esse jogo foi num domingo, 4-1 Fluminense. Na rodada anterior, o Flamengo fez 2-0 no primeiro jogo da final carioca. Jogando uma boa partida, o Gabriel foi reserva, entrou no segundo tempo, estava em campo quando o Flamengo ampliou o placar para 2-0. Na saída na zona mista, com os repórteres, ele deu entrevista dizendo que não queria mais ser segundo atacante, queria brigar pela posição ali com o Pedro, numa declaração totalmente fora de contexto ali, que não tinha nada a ver. O clube venceu, o time venceu, saiu em vantagem na final. Não era hora de colocar aquilo publicamente. Não foi legal. Aí o Flamengo vai até o Equador estrear na Libertadores, é derrotado pelo fraco time do Alcas de virada no segundo tempo. O Gabriel joga muito mal, perde uma chance excelente. 2-1 de virada, vitória do time equatoriano. E aí na volta tem esse episódio no sábado e os 4-1 do Fluminense numa exibição vergonhosa do time do Flamengo no domingo. Então veja só o contexto, quanta coisa aconteceu nesse período. Claro que o Vitor Pereira tem sempre uma responsabilidade, ele era o técnico, mas, cara, a coisa é muito pior do que o técnico. Por isso que eu digo, muitas vezes o técnico é demitido e se ignora todo esse entorno, cara. Todo esse entorno do departamento de futebol do Flamengo. Muito grave tudo isso que acontece. E é tratado com naturalidade. O vice de futebol quase que pede para o jogador ficar mais um pouquinho. Teria que ficar mais um pouquinho. Isso não existe, alguém tem que dar uma ordem. Alguém tem que ser o chefe nesse negócio. Porque fica a sensação de que cada um faz o que bem entende, não dá para compreender. E aí o reflexo disso tudo é o quê? Um ato de insubordinação. Até que prove o contrário, foi o que aconteceu. Porque se você é um atleta profissional, chega uma equipe de exame antidoping, você está a ela subordinada. Você não tem o direito de dizer para eles, não vou fazer, não quero fazer, porque as consequências podem ser muito sérias, gravíssimas. E é o que está acontecendo. Exatamente o que está acontecendo. Então, esse episódio do Gabriel, na minha opinião, ele aponta para uma responsabilidade do atleta pelo seu ato, inconsequente, imaturo, lamentável, inexplicável, e ele pode estar pagando por isso, mas também mostra como as coisas não funcionam da maneira que deveriam no departamento de futebol do clube mais rico da América do Sul. Esse vídeo tem o patrocínio da Outsider Tours, pacotes para a final da Libertadores, para a final da Liga dos Campeões, para o Grande Prêmio Brasil de Fórmula 1 e muitos outros você encontra na Outsider Tours. Entre em contato, link na descrição do vídeo ou nesse QR Code que você está vendo aí na tela. E não deixe de falar para eles que você chegou até a agência por intermédio do youtube.com.br Mauro César. Aí vai rolar uma negociação, quem sabe um descontinho, né? Naquele pacote que te interessa. Neste sábado, na primeira partida final do Campeonato Carioca, eu estarei na transmissão de Nova Iguaçu e Flamengo pelo canal Gold aqui no YouTube. 5 da tarde a bola rola, depois vamos ter o pós-jogo, falar bastante sobre a partida, e depois que terminar a transmissão do pós-jogo do Gold, você sai de um canal no YouTube e vai para o outro. Vai para o youtube.com.br Mauro César, vem para cá. Exatamente, porque aí teremos a nossa live depois de Nova Iguaçu e Flamengo. Encontro marcado? Tudo certinho? Lembrando que a live agora também vai no Instagram, no Facebook, no Twitter, na Twitch, no Twitter e X, agora X, né? Enfim, vai em 5 plataformas diferentes, né? 4 ali do YouTube. Então você tem várias maneiras de acompanhar o nosso trabalho, a nossa live depois de Nova Iguaçu e Flamengo neste sábado. Também quero destacar aqui o Clube de Vantagens da S1 Live, isso mesmo, Clube de Vantagens da S1 Live. Você pode ganhar uma camisa oficial, toda segunda-feira tem sorteio. Clube de Vantagens da S1 Live.
Clube de Vantagens da S1 Live. Concorra a bolões e sorteios de camisas oficiais por apenas R$ 9,90 por mês. É isso aí, no Clube de Vantagens da S1 Live, toda segunda-feira, durante o programa Na Área, a live que eu faço às segundas e quintas, sempre às 11 da manhã, com o Alain Bimad e o André Rocha, sempre o sorteio de uma camisa oficial entre os integrantes do Clube de Vantagens da S1 Live, às segundas-feiras. Você escolhe a camisa que você preferir, do time, da seleção, da sua preferência, ok? Sempre lembrando aqui também os links na descrição do vídeo para o nosso canal de cortes, que tem o melhor das nossas lives, o clube de membros do canal. Ali você pode apoiar o nosso trabalho também aqui no YouTube. Também o nosso curso online de jornalismo esportivo para os interessados e o blog do Mauro César, todo dia um novo texto sobre futebol. Também destacando, claro, o Use 360, que traz os produtos promocionais do canal, camisetas, canecas, também tem de vários temas, tem da Live Soft Open, e na tela você está vendo aí a promoção deste mês de março. Usando o cupom Mauro, você ainda pode conseguir também um desconto na compra dos produtos do parceiro Use 360. É isso, valeu, saudações. Clube de Vantagens da S1 Live. Concorra a bolões e sorteios de camisas oficiais por apenas R$ 9,90 por mês.